Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento Dynami, nosso podcast que a gente fala de esporte, empreendedorismo, claro, a gente fala de vinho. Hoje a gente vai falar com uma pessoa assim sensacional, a pessoa que acho que para mim é a pessoa que mais traz a questão da resiliência. A gente se conheceu de uma forma muito divertida ou até dolorosa, né, vamos dizer assim, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com ele aqui. E hoje eu também, claro, trouxe um vinho que eu tentei associar as maiores características do pouco que eu conheci ele e acho que vai ser uma surpresa para ele também. Então aqui hoje está o Jorge comigo. Fala pessoal, O cara é um fera, prazer. meu. Ele é profissional da saúde e do bem-estar, um profissional fisioterapeuta, acupunturista, professor de yoga, meditação, tem especialização em fisiologia do exercício, triatlo, nutrição funcional, psicologia positiva, é atleta e ainda escritor. Pô, Jorge, como começou tudo isso aqui, cara? Qual foi a primeira? Conta aí pra gente aí. Cara, eu sou um curioso, né? Sou um curioso e desde menino, com 13 anos de idade, já gostava de coisas orientais, fazia Kung Fu na época. E aí apareceu um curso de medicina chinesa, na época, massoterapia chinesa. Fiquei curioso, falei, não, vou fazer, meu. Vou fazer, conversei com meus pais, né? Eu comecei a trabalhar com 14, com 13 eu ainda não tinha dinheiro, com 14 tinha um pouquinho. Mas daí conversei com eles, pode fazer, é um curso de 6 meses, tal. Eu fiz o curso. E, cara, eu achei muito louco, porque a visão da medicina chinesa já traz essa questão holística, né? Do emocional, do energético, do físico, do mental, é tudo uma coisa só. Então essa abordagem eu sempre achei muito interessante. E aí uma vez minha irmã estava com cólica, ela chegou, tá, tô com cólica, tá. Eu falei, vem aqui, na curiosidade. Aí comecei a apertar uns pontos nela, fazer um shiatsu ali, melhorou. Cara, aquela sensação de com as minhas mãos tocar, apertar uns pontos e trazer um alívio, um benefício para o outro, meu, aquilo só de falar já me arrepia, porque até hoje é o que me move, sabe? Poder trazer algum tipo de benefício para os outros, trazer algum tipo de alívio, algum tipo de evolução, de ajuda. E aí fui estudando. Disso eu fiz curso de florais, de cura quântica, de cromoterapia, reiki. Fui uma das primeiras turmas de reiki, foi em 1996, acho que eu fiz. O reiki nem era muito conhecido, hoje já é bastante conhecido. Fiz diversas formações e o que mais tinha a ver com isso, em termos de faculdade, né? Fisioterapia ou psicologia. Eu prestei psicologia na USP São Paulo e fisioterapia na PUCamp. E aí passei na PUC e daí comecei a unir os meus conhecimentos já da medicina chinesa e dessa parte mais holística, vamos dizer, com a parte fisiológica, neurofisiológica ali que eu fui tendo contato, né, com as disciplinas da fisioterapia. E aí fui desenvolvendo já um sistema de tratamento. Na faculdade mesmo eu já atendia o pessoal, os amigos, as pessoas que estavam com algum tipo de dor, algum tipo de problema. Já ia atendendo minha grana ali também. E aí foi evoluindo, cara. De lá pra cá, eu ia atendendo, via uma necessidade, falei, pô, agora eu tenho que estudar sobre tal coisa. Aí faz uma pós-graduação, fisiologia do exercício, que tem a ver, né? Saúde, exercício, dor, é uma coisa que está unificada. O paciente chegava lá reclamando de dores, você observava, o cara é sedentário, não é? O sedentário é mais difícil evoluir. Tem uma, né? O atleta já tem uma diferença na resposta ali do tratamento. Então eu fui curioso e quis entender sobre isso. Aí fui estudando várias outras coisas. Até chegou um momento que eu queria estudar sobre nutrição, porque eu comecei a entender que o intestino refletia muito na saúde das pessoas. Aí eu li um livro que chamava como é que é? O segundo cérebro, não é o segundo cérebro, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro agora, é do Elion Pova. Eu li o livro, fiquei fascinado. Primeira vez que eu li sobre microbiota intestinal. As bactérias, o perfil de bactérias no intestino. E o quanto isso reflete no corpo todo, inclusive no estado mental. Eu falei, meu, eu tenho que estudar isso aí. Eu tenho que estudar. Aí, junto com isso, vinha a questão da suplementação. Usar alguns suplementos, vitaminas, antioxidantes, como é que isso funciona? Também comecei a estudar sobre isso. Fiz uma pós na área, manipulação nutracêutica, como ouvinte também, porque eu não era nutricionista ainda. Daí eu falei, cara, tem que fazer nutrição. Vou ter que fazer. E no meio da vida, trabalhando, estudando, estava falando, vou ter que fazer, já fazendo outras pós, vou ter que fazer faculdade. 4 anos encarei, fiz a faculdade. E aí fui estudando outras coisas. Psicologia, parte mental sempre gostei muito. Desde 2011, ministro cursos de meditação.
Que legal. e poder mental, né? Enfim, é coisa pra caramba. Ô cara. Jorge, como que concilia tudo isso aí, cara? Tudo isso de estudo, são anos aí, né? Pelo jeito, várias pode disciplinas e o esporte, como encaixa isso aí, tudo? Cara, um ponto. Acho que tem dois pontos interessantes do esporte, dentro desse sistema todo, né? Um ponto é a condição do organismo de produzir energia. Que a gente sabe dentro da biologia, quem produz energia no organismo são as mitocôndrias. São organelas que tem dentro das células. E elas que pegam lá a gordura, o carboidrato e tal, e quando necessário a proteína, para fazer o ATP, que é o que dá energia no corpo. E agora eu perdi o foco, velho. Tá, como que você encaixa o esporte nisso tudo aí? Aí o exercício, o que acontece? O exercício ele promove uma condição que a gente chama de biogênese mitocondrial. Ele produz uma maior produção, ele induz uma maior produção de mitocôndrias. E não só produz mais mitocôndrias, como melhora o tamanho e a qualidade delas, a eficiência delas. Então, quanto mais a gente consegue treinar adequadamente, com orientação, com periodização, associando uma nutrição bacana e tal, a gente produz mais mitocôndrias. E quanto mais mitocôndria, mais energia a gente tem. Então, uma pessoa que tem mais energia, ela consegue se curar mais em qualquer tipo de doença. E não só se curar, ela consegue utilizar mais os seus potenciais. E aí depois a gente entra na questão do potencial mental. Porque Que é isso, cara, que me chamou muita atenção, né? Eu não comentei na abertura aí do nosso podcast, mas como que nós nos conhecemos, né? Nós estávamos num evento na Nutrirex em Brotas, que é um evento organizado pela empresa Chelsea, que inclusive é uma das que a Dina me patrocina os eventos. E quando tudo estava sendo desmontado, né, naquele de arrumar as coisas já para ir embora, a gente ouviu o narrador lá do evento esportivo informando que o último pessoa estava chegando, né, estava terminando a última pessoa. E eu lembro que a minha reação foi tão espontânea assim de, cara, cadê o espumante? Me dá um espumante, né? E aí a gente foi atrás e peguei o espumante e aí a gente se conheceu. E aí na hora que eu ouvi aquilo, cara, me chamou tanta atenção assim, cara, como que é o mental de um atleta numa situação totalmente, entre aspas, desfavorável, numa prova que você fez que era longa, né, era dura, era 3, quanto que era de natação? 3 de natação, 50 de bike e 21 de corrida? 50, Acho que era isso, né? Isso, Num calor, cara, tava quente aquele dia. E quem não conhece Brotas, é uma região muito sobe e desce, então uma prova dura. E aí eu fiquei imaginando assim, eu falei, cara, o mental desse cara deve ser assim, cara, muito louco. Quando a gente fala de resiliência, né, e aqui a gente já gravou vários capítulos do nosso podcast, a gente fala de uma das características é a resiliência, é a força de vontade e tal. Mas eu nunca tinha me colocado, enxergando, estar numa situação que, cara, se fosse eu, como que seria esse momento, sabe? E aquilo me chamou muita atenção. Aí eu falei, cara, eu preciso conversar com esse cara. E aí hoje você tá aqui, a gente vai falar disso aí, o mental, né, cara? Não, primeiro da prova, né, meu? Pô, primeiro tem que agradecer. Porque esse eu acho que é um dos diferenciais. Que é muito legal quando você pensa em... De um lado, no esporte você pensa em performance. Beleza. O cara que pensa em performance, ele foca no pace, ele foca nos adversários. Eu tenho amigos que eles olham a lista de adversários, o nome dos caras e o número dos caras, e marcam os caras na prova. Eu conheço o cara que é assim. E tudo bem, não estou falando que é errado, é a metodologia do cara. Mas o que acontece? O cara que foca muito em performance, em sempre estar batendo o recorde, sempre estar evoluindo. Esse cara, normalmente, ele tem uma grande probabilidade de se frustrar. Porque quem ganha, cara. E todo o resto. Se tiver 30 caras na categoria, top 5, beleza. Os outros 25 são perdedores? Não são, cara. Então o cara que tem uma mentalidade muito para performance, tirando o atleta profissional, né? A gente não tá falando disso aqui. Falando de amador, né? Amador. Nós amadores. Amador. Então o cara que fica muito focado nisso, o cara tende a se frustrar. E o cara que se frustra, ele se cobra. Ele se culpa. Então ele acaba nutrindo a mente dele com emoções negativas. E as emoções negativas, dentro da psicologia positiva, a gente estuda isso, as emoções negativas, elas afetam a sua performance, para pior. Então, nos próximos treinos, o cara não vai ter o mesmo desempenho, provavelmente.
E na próxima prova o cara já vai entrar com uma mentalidade que já não é tão legal, com medo de não ganhar de novo, com medo de perder, você entende? Isso não é legal. Agora, o outro lado do esporte, que é o que eu acho bacana, inclui a questão da adversidade. Eu vejo que são vários momentos que a gente lida com a adversidade no esporte. Primeiro momento, quando você inicia, você quebra a sua rotina, você sai do sedentarismo. Isso é uma adversidade, é um tipo de estresse. Então esse aí é o momento. Mas normalmente tem alguém para motivar, tal. Você está mais animado, não é uma adversidade tão grande, mas já é um nível interessante de adversidade. O segundo nível de adversidade no esporte é você sustentar, é a disciplina. O Eliud Kipchoge, lá, o maior maratonista, ele fala da vitamina N. Vitamina não. O que é isso aí? É você dizer não àquilo que atrapalha o seu treinamento, o seu desenvolvimento. Isso exige disciplina, exige comprometimento. Então você sustentar, principalmente quando você vai aumentando as distâncias e os desafios dentro do esporte. Para você fazer uma prova de 5, 10 km é um desafio, legal, importante. Mas não exige tanto assim do que fazer uma maratona, fazer uma ultramaratona, fazer um Ironman. É diferente, né? Então, quanto mais você tem objetivos mais altos, mais você tem que se dedicar. E isso é um tipo de adversidade. Você dizer não à questão social. Às vezes você tem alguém em casa que não é do esporte e a pessoa fica ali, poxa, mas de novo, você vai acordar 4 horas da manhã para ir pedalar? Você é louco, tá? Cara, o que passa na cabeça naquela hora lá? O que passava na sua cabeça naquela hora? Então, quando você lida com essas adversidades, você desenvolve o que a gente chama de funções executivas. São as funções mais nobres do cérebro. Dentre essas funções, resiliência, adaptabilidade, criatividade, flexibilidade cognitiva, humildade, gratidão. Então, quando eu estou ali, nesse tipo de prova, é isso que eu penso, cara. Eu estou em conexão comigo. Uma dessas funções cognitivas é exatamente você ter uma melhor autopercepção. Então, você conversa com o seu corpo. Você está ali numa dificuldade, você começa a entender. Não, isso aqui é falta de sal. Pá, sal. Isso aqui é falta de água. Ah, vou hidratar. Você entende? Você entra numa harmonia melhor com o seu corpo. Então eu fico nesse estado, cara. Quanto mais longa a prova, mais você vai entrando nesse estado. Agora eu preciso de carboidrato. Agora eu preciso de água. Agora eu preciso regular meu pace aqui. Agora eu preciso andar. Vou andar um pouco. Vou molhar minha cabeça. Então você vai aprendendo a lidar com o seu organismo. E isso para mim é o principal ponto das provas. Por isso, inclusive, que eu gosto. As principais provas que eu fiz são provas que eu me inscrevi sem saber se eu ia conseguir terminar. Eu gosto desse tipo de prova. Se é uma prova... Que louco. Você entende? Eu não me sinto motivado. Vamos correr 10 km, fazer uma prova de 10 km? Isso é tranquilo. Não, posso ir. Vai ser legal. Mas não me motiva. Agora, vamos correr 100 km, cara, daqui 2 meses, 3 meses? Vamos. Eu topo. Porque eu sei que eu vou me desafiar e eu vou lidar com essas adversidades e eu vou treinar minha mente para lidar com essas adversidades. Como que treina a mente? Como faz para treinar a mente? Lidando com o processo, cara. Não tem jeito, É uma né? inteligência. Toda inteligência só é desenvolvida através do estímulo. O músculo só é desenvolvido através do estímulo. O corpo faz isso, você entende? Então é uma inteligência, meu. Você tem que lidar com a situação. Só que, por exemplo, no dia a dia, a gente lida com adversidades que são difíceis também. Só que às vezes você não está preparado, você não está acostumado a lidar com umas adversidades muito intensas na vida. Alguém que você pode perder, algum emprego que você perde, alguma condição financeira. Enfim, são várias condições difíceis que a gente encara. Se você não tem um treinamento prévio, você vai sofrer demais. E muita gente não suporta mesmo. A gente viu muitas pessoas na pandemia aí fechando empresas e, enfim, surtando, né? Então, quando a gente faz esse tipo de treinamento dentro do esporte, a gente leva isso para a vida, cara. Então isso é muito legal. Por isso que me motiva. E quanto mais eu entendo isso, e eu presencio, vivencio isso, mais eu consigo ensinar. Mais eu consigo te explicar o que é você estar no momento que você... O que é a resiliência dentro de um momento que você está... Que a sua mente está tentando te boicotar. Tá todo instante, né? Tudo instante. Porque é natural a mente boicotar. O cérebro tem um mecanismo de sobrevivência que é para economizar energia. Então, tudo que você gastar energia demais, ele vai tentar te boicotar, cara. E aí tem 3 formas de boicote. Ou ele te dá algum tipo de dor, desconforto, ou ele te dá um estado não muito legal mental, um estado meio depressivo, meio de bode e tal, ou te dá uma queda imunológica. Mas ele vai te boicotar, vai tentar te boicotar. E quem não passou por isso já em treinamento, em prova, que você tá ali correndo, a cabeça começa, cara, para com isso.
O que você tá fazendo? A cabeça fica assim, cara. Você olha a galera lá na praia e fala, pô, vai pra praia, vai dormir, vai comer um negócio gostoso. O que você tá fazendo? Meu, todo mundo já passou por isso. Quem treina, vai aumentando as distâncias, os desafios, passa por isso, cara. Pra mim, nas provas que eu já fiz, nos momentos que eu tava com dor, que eu tava com desconforto, né? Tava naquele estado que a mente tá falando, né? Vai dar ruim. Pra mim, a coisa mais difícil é eu ver as pessoas parando, desistindo. Aí eu acho que o mental entra muito forte, sabe, nessa questão. Fala assim, ó lá, também tá parando, né? Dá aquele estímulo de você parar, né? Dá aquele entendimento. Falar, cara, se eu parar, ele também parou. Daquela conforto da desistência, né? Acho que o conforto da desistência. E isso é difícil, né, cara? Lidar com esse momento. Eu vejo duas coisas aí. Uma coisa é o comprometimento. O quanto você tá comprometido com o que você tá fazendo. Eu tenho até um exemplo de uma prova, minha primeira prova no mar. É um exemplo disso. Eu tinha trauma de água, né? Tava comentando com você, quando moleque eu quase... Conta aí pra galera aí, seu trauma. quando eu era criança, eu devia ter 3, 4 anos, quando eu era muito criança. Eu me lembro só que eu tava no fundo da piscina, olhando pra cima, pra luz. E aí alguém pulou. Eu lembro que era uma mulher que pulou e me salvou. Então eu tinha trauma de água. E se eu fosse num churrasco, na casa de alguém, eu não entrava na piscina. Eu não conheço a piscina, não sei se é funda, eu não vou entrar. Eu ia pra praia, só molhava até a canela, até o joelho. Não vou entrar mais que isso. Medo mesmo. Aí com 28 anos eu falei, não, chega, cara. Eu preciso aprender a nadar. Pelo menos perder esse medo. Aí eu fui nadar. O mestre Rodrigão lá da Gaivota de Indaiatuba, o cara é muito fera. Ele falou, meu, vai aí então, mostra o que você sabe. Eu falei, não sei. Eu não sei, cara. Ele falou, não, vai até a outra borda lá. Não chego, né? Não sei, cara. Eu falei, não, vai, caramba. Aí eu fui, daquele jeito, tomando água, batendo o braço. Eu grudei na borda do outro lado lá. Ele falou, agora volta. Eu falei, meu, calma um pouco aí, cara. Enfim, daí foi me ensinando. E aí... Qual que era a pergunta mesmo, cara? Desculpa. Do trauma da natação, como começou... Daí a gente começou... seu trauma aí da natação, como foi? A gente começou a fazer simulados. A gente ia pra Nazaré, lá na represa. Nazaré Paulista? Lá tem uma galera que treina lá. Tem. Agora tem um pessoal mais organizado. Na época que a gente ia, não, isso era 2008. Tem várias assessorias que vão lá treinar lá. Tem o espaço do Daniel lá, que é muito legal, desse Burse. E, enfim, a gente ia, eu não conseguia, eu ficava na borda. A galera saía fazer o treinamento, eu ficava na borda. Foi umas 3 vezes ali, 3 vezes na borda, até que um dia eu consegui. E aí, depois que eu consegui, aí eu lembrei da pergunta que você tinha feito. Primeira prova, primeiro que na época era biathlon, não era nem aquathlon, lá em Riviera de São Lourenço. Era 500 metros e 3, 500 de água e 3 de corrida. Deu ressaca no mar. Aquele mar, saiu até no jornal, ondas de 3 a 4 metros de altura, né? E hoje acho que uma prova dessa não seria liberada. O cara ia cancelar a prova. Mas na época o cara liberou. O cara liberou e eu tava tão focado, mas tão focado no objetivo, que era o ponto que a gente tava comentando, que eu caí na água e eu fui, cara. E eu olhava vinha aquele paredão quebrando, eu mergulhava e afundava, voltava outro paredão e eu ia. E em nenhum momento eu falei, vou parar. Vou desistir. Nenhum momento, cara. E eu fui indo atrás da boia. E a galera voltando. Eu falei, não, eu vou, cara. Primeira prova. Eu falei, eu vou. Até que eu cheguei no caiaqueiro, o caiaqueiro falou, cara, a boia tá à deriva. Pode voltar. Falei, porra, cara, agora que você me fala, né? Já tinha nadado, sei lá, 700, 800 metros. Quase morrendo lá, o cara falou, viu, pode voltar quase aqui morrendo. Agora tá tranquilo. Então, essa é a questão do comprometimento que a gente tava comentando. Se você está realmente comprometido, você vai até o fim, cara. Não importa se o pessoal está desistindo. Você não é afetado. E o comprometimento é uma função das funções executivas lá. Quanto tempo que você ficou aí até treinando para você conseguir nadar e superar esse trauma que você teve aí na infância? Depois dessa prova, passou, né? Também, né? Foi depois o melhor laboratório, prova, né? Meu, mas até chegar aí, quanto tempo de aula você fez? Você lembra? Assim? Cara, foi um ano, acho. Um ano. Entre começar a nadar, começar a fazer os simulados. Eu comecei em 2008, um ano e meio. Até que aí foi essa primeira prova, e depois aí eu comecei no triatlon, e aí foi. Daí já era. Aí o medo... Ô Jorge, eu vi aqui que você fez Kung Fu, você já fez uma ultramaratona também? Fiz algumas ultramaratonas, Qual que foi a mais legal aí de... Eu acho que tem 2 referências aí. Uma referência em distância é a Ultra dos Anjos.
que são 235 quilômetros, mas no final De corrida? tem uns 250, tem um pouco mais. E você tem 60 horas para fazer. Estratégia livre, carro de apoio liberado, a não ser no trecho lá da reserva, que são 36 quilômetros, que aí não pode ter carro de apoio, é solo. Então essa prova foi muito interessante, porque, cara, Porra. são 250 quilômetros, né? Para mim, e eu fui de 42 a 250 em um ano, assim. 1 ano e 2 meses, que eu fiz a maratona. Eu sempre fazia a maratona de São Paulo, em abril, que costuma ser. Costumava, agora eu acho que ainda é, mas não sei. E fazia a maratona, só que dentro dessa metodologia de achar, querer performance. Eu falei, não é por aí. Aí eu mudei minha mente, comecei a treinar de uma outra forma. E aí comecei a pensar nessas ultras aí. Então essa questão da prova longa, ali me ensinou muita coisa. Porque ali você é obrigado a entender de tudo. Você entende de hidratação, você entende de alimentação, você entende da parte mental, você entende de tudo, cara. Você é obrigado a entender de tudo pra você fazer uma prova dessa. De autopercepção, né? Então essa prova foi muito legal pela distância. E pela equipe também, a galera, carro de apoio. Cheguei em último, pra variar. Mas chegou. Cara, e foi legal do mesmo jeito, porque essa vibe que você falou, isso é um diferencial, eu acho, cara. A vibe do último colocado é muito melhor do que o primeiro, cara. Sem dúvida. Ninguém torce pra você em primeiro lugar o quanto torce como último. Verdade. Meu, é impressionante isso. Tanto é que aquele dia do espumante, a gente não entregou espumante pra ninguém, cara. Pra ninguém. Nem o primeiro coloca. Ninguém. Você foi o único que recebeu o espumante. Não, e eu senti, eu até escrevi depois. Sim. Falei, puta, essa energia, essa recepção de vocês ali, cara, isso não tem preço. E o que o primeiro colocado não tem isso, velho. Não tem. Sinto muito, mas não tem. Não, entendeu? não tem. E outra, nessa prova mesmo que você está falando, todo mundo tava torcendo. Todo mundo começou a torcer. Eu saí da água em último já. Olhei aquela parte, só minha bike, né? Falei, pô. Não tem bike nenhuma. Eu falei, a galera tá forte hoje. Mas tá bom, beleza. Tranquilo, tô fazendo a minha prova. Aí você sai pra bike, lá são várias distâncias simultâneas no circuito, então você vê bastante bike. Você passa alguns, é ultrapassado por outros, mas até aí você não sabe como é que você tá. Aí vai diminuindo as bikes, foram diminuindo. A última volta só tinha eu também. Eu falei, pô, beleza, tranquilo. O carro atrás, né? Só ali, cortejando ali. Vai, vamos. Vamos. Falei, tá bom. Aí na corrida foi a melhor parte. Na corrida ainda tinha uma galera correndo, cruzava com atletas e tal. Mas daqui a pouco começou a esvaziar também. E aí os carros começaram a torcer. Ou seja, os atletas já tinham terminado a prova, já estavam indo embora. E aí passava de carro torcendo pra mim. Assim, nossa, todo mundo tá torcendo. E aí todos os staffs, todos, inclusive até parabenizo a organização da prova, porque essa prova foi muito top. A equipe estava muito bem treinada, todos os staffs. Todos os PCs ali, os pontos de hidratação, galera, todo mundo torcendo. Fiz amizade com todo mundo, cara. E aí no final, as 5 motos atrás de mim, no último quilômetro, me acompanhando. Falei, caramba, eu com cãibra, com dor, administrando ali, né? Mó vergonha. Falei, caramba, né, cara? Aí chegando lá, vocês lá, faixa, galera torcendo, entrevista. E aquela energia que você trouxe ali, falei, meu, isso aqui não tem preço. Entendeu? Então o primeiro colocado não tem isso, velho. Sinto muito. E essa outra maratona aí que você comentou, que é uma da distância? E a outra foi dificuldade. Dificuldade? Foi a Ralph La Mission. Onde foi? 80 quilômetros da Serra Fina. Foi 2014. Onde fica a Serra Fina? Desculpa. Passa Quatro, Minas Gerais. Uma prova que tem mais de 5 mil metros de acúmulo em 80 quilômetros. Nossa, só morro. Meu, não, muito morro. Não só morro, como a dificuldade técnica do percurso é muito grande. Então você cai muito. É muita pedra e tal. É obrigatório o uso de capacete. É uma prova muito técnica, né? Eu não sei o nome técnico daquilo que segura na mão. A galera vai, usando de apoio. É bastão? Não dá para usar muito, porque as inclinações são muito elevadas, né? Não dá para você utilizar. O bastão é legal numa subida numa estrada, ou que tem uma inclinação mais reta, vamos dizer assim. Nesse tipo de percurso aí, principalmente na Pedra da Mina, não dá, cara. Que tênis que você usa, cara, para fazer umas provas dessas aí? Porque não é o mesmo tênis que... Não, né? Essas provas de ultra que envolvem single track, trail run, eu uso da Salomon.
É um tênis específico para esse A tipo Salomon de prática desportiva. Eles têm tênis de híbridos e eles têm tênis de asfalto e tênis de trail. E aí, na época, era o Speed Cross 3 que eu tava usando. Agora faz tempo que eu não faço uma prova de montanha. Eu tenho um outro lá que agora não tá fugindo o nome, mas é da Salomon também. Para a prova de trail, para mim me encaixou muito. Ô Jorge, nessas provas, é lógico que cada um tem uma questão nutricional, né? Não é isso, mas você que é um cara estudado, né? Tem muito conhecimento nisso. Como que é a sua nutrição durante essa prova aí? O que você toma? Cara, hoje, o que eu tomo hoje? Prova longa. Eu faço uma mistura de açúcar de coco com dextrose e frutose. Dentro da nutrição esportiva, de algum tempo para cá, se fala num conceito que chama treinar o intestino. O que significa isso? O seu intestino ele pode ser treinado para absorver cada vez mais carboidrato. E aí ali no intestino a gente tem, vamos dizer, portas de absorção diferentes. Uma mais para glicose e outra para frutose. Foi descoberto isso um tempo atrás, tal. Então o que acontece? Se você vai fazer uma prova de ultra endurance e precisa de um maior aporte de carboidrato, tem que ter frutose junto, porque vamos dizer, ela é absorvida por uma outra porta. Quando se lançou isso, vinha a proporção 2:1. Então começou a se pensar, sabia-se já que o intestino tem uma capacidade de absorção média de 60 gramas de carboidrato por hora, e aí a frutose mais 30, então podia bater já 90 gramas por hora. Depois foram descobrindo que isso é treinável. E aí você tem atletas hoje que chegam a consumir 130, 140 gramas de carbo por hora. Isso faz um diferencial absurdo na performance, porque você poupa o seu glicogênio, que é a sua reserva de carboidrato de glicose dentro do músculo, vamos dizer, né? Se você não tem um aporte externo de carboidrato adequado, você consome muito rápido o seu glicogênio. E aí vem a história do paredão. Sabe? O paredão da maratona é os 34, 36. Pra mim o maratona, o paredão dela já é a hora que começa. Então. Mas pra mim o quilômetro 30 é o. Do 30 ao 36 é o paredão. O 30, cara, é punk. Se você modificar esse aporte de carboidratos, ensinar seu intestino a absorver mais, não tem mais paredão, velho. Esse paredão vai pra 50, vai pra 60. Porque imagina, se você quebra com 30, como você vai fazer uma prova de 100? De 150? Não dá. É claro que as intensidades são diferentes, então você usa um pouco mais de gordura do corpo também. Só que você tem que consumir, mas você tem que educar seu corpo a consumir. Então hoje o que tem de auge em termos de nutrição esportiva envolvendo carboidratos é isso. Treinar o intestino e variar os carboidratos. O açúcar de coco para mim funciona muito bem. Ele tem um índice glicêmico mais baixo. A malta para mim não dá certo. Eu sinto que mexe com a insulina um pouco, mesmo não sendo de absorção rápida, como uma dextrose, mas eu sinto que pega a insulina e me afeta. Como que é a sua alimentação no dia a dia aí? Eu tô reorganizando tudo, né? Fases de vida diferentes, mas eu sou um cara que eu não como carne, eu como peixe, eu ainda como. Peixe, ovos. Por opção ou mais por conta do treino mesmo? Não. Envolve opção e envolve espiritualidade também. Isso já faz tempo já. De 15 anos pra cá eu não como mais carne vermelha, de 12 anos pra cá eu não como mais frango. E aí o peixe eu vario. Às vezes eu fico um ano sem comer, às vezes não dá, porque o treinamento é puxado, né? E aí tem que entrar muito em suplemento para você poder bater a necessidade proteica do dia. E não dá. Daí eu gosto mais de comida do que ficar suplementando. Uma vez por dia eu ainda suplemento com proteína, mas eu prefiro o alimento. Então o peixe ainda faz parte do meu cardápio. Mas muita fruta. É uma alimentação o mais pro natural possível. Ô Jorge, dentro todos esses esportes que você fez aí, de Kung Fu, ultramaratona, maratona aquática, o triatlon, qual que é a modalidade que você acha que entra mais nas questões que a gente fala do triatlon, da resiliência, da força, da determinação, do foco? Corrida? Para quem tem o medo da água, tem esse detalhe, essa particularidade. Mas depois que você vence isso, a natação é tranquila. Tudo bem, às vezes você toma um pedala, né? Dependendo de onde você larga ali, tem um pessoal que
atropela e não tem jeito, né? Você comentou que você fez uma maratona aquática, né? Fiz algumas já. Qual que é a maior distância? A maior era para ser 20, mas a prova tava com tanta neblina que atrasou 1h30 a largada, aí ficou com 15. Mas a que eu fiz, que eu concluí mais longa, foi de 17. Foi o Aquaman. O ultramaratona do Aquaman. Foi, agora eu não lembro que ano que foi isso. 2018, acho. Como que foi essa experiência aí? Conta aí. É o mesmo processo. O que é legal nessas provas? Foi pro cara que quase se afogou, cara, nadar essa distância, né, cara? É. O principal aspecto quando se fala em ultra endurance é nutrição e cabeça. É o poder mental e a alimentação. Porque na água, o problema da água é que você não pode parar, né? Então você tem que ter um autoconhecimento maior. Muito grande. Em termos de intensidade, em termos de... Porque você está ali respirando, bate uma ondinha, opa, você já tem que ter a noção de acalmar a mente para respirar do outro lado, compensar. Não tem muita margem para você ficar, estou curtindo aqui, vou dar uma caminhadinha, vou soltar o pedal na descida. Não, na natação não tem jeito. Então a natação ela exige ter um autoconhecimento muito grande. E o legal dessas provas é que é obrigatório o suporte. Então foi um amigo meu que fez essa prova comigo, o Saulo. E a gente foi treinar algumas vezes antes. E ele é muito legal essa relação com quem está fazendo apoio para você. Porque, cara, a amizade intensifica, né? E aí o cara fica com alimentação, você vai dando os comandos, ele vai te falando também, ó, é por aqui, que às vezes você tá nadando há tanto tempo ali que você tá meio... você perde, né, perdendo a referência. Aí ele fala, não, aqui, daí você vai seguindo, cara. Então a experiência da ultramaratona na água... eu vejo nesse sentido. É uma questão mais de ter paciência, ajustes de pace e perceber a alimentação. Mas em termos de desafio mental mesmo, pra mim é a corrida, cara. Corrida? É a corrida, porque é o que mais judia, né? A água é mais circular, a bike também é mais circular. Então, você encaixa um ritmo e vai embora. A corrida não, é impacto. É impacto, é subida, descida, é irregularidade de terreno. E, então o desafio é maior. Você tem mais dor, né? Você encara mais coisas, temperatura. Eu acho que as adversidades na corrida são piores, a meu ver. Teve algum momento aí que você teve que parar com o esporte? Tive algumas fases na vida aí. Eu fiz triatlon de 2009 a 2013. Cheguei a fazer 2 long distance, lá em Caiobá. Aí eu tive que parar. Parei com o triatlon, relacionamento e tal, outra faculdade, vende bike, vende tudo. Puta merda. Aí que eu fui para ultra de corrida. Comecei a correr. Depois tive que parar com tudo, por outros problemas também, outras questões da vida. Aí eu voltei a nadar. Quando eu voltei a nadar em 2018, acho que foi, aí eu fui fazer só natação, parti para as ultras. Fiz várias provas de 10, de 15K. E depois comecei a voltar ao triatlon final de 2021. Aí veio a pandemia, né? Tava indo bem, tava evoluindo bem, tava inscrito em 2 provas, o Black Lake X3, lá em Montenegro, e o Fodaxman, lá no sul. Me inscrevi nas 2, que eu tava empolgado. Eu gosto do desafio, né? Vai. Percebe-se. Já vai nas 2. Eu tava vindo bem, tava nadando 10K, tava forte, cara. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia quebrou tudo. Foi um período... Foi um período, acho que mais... intenso, assim, vamos dizer, da minha vida, assim. Foram 2 anos bem puxados, engordei 20 quilos, fecha consultório, não sei o que, várias coisas aconteceram. Meu pai teve um problema de saúde. Enfim, passei as provas para 2022. Só que eu não tive muita condição de treinar. Eu voltei a treinar o triatlon mesmo em julho de 2022. A primeira prova já era em setembro. Uma prova de... são as distâncias de Ironman, só que as adversidades são maiores. A natação... Nesse circuito X3, a natação sempre é 4 horas da manhã, então nada no escuro, e a água geralmente é gelada. Então já é mais uma diversidade. O pedal é em torno de 180, mas a altimetria intensa. Essa é a primeira prova do Black Lake lá, era 3.400, acho, de bike. E a corrida é a mesma coisa. De altimetria? 183K com 3.400. Duro. E aí a corrida também. Mountain bike? Não. Foi de speed? Eu só tenho a contrarrelógio. Fui com a contrarrelógio mesmo. Foi de TT? Fui de TT. Tá tudo certo. O joelho que aguente, nossa, né? E a corrida também. Já a perna, né, cara? Nossa, e a corrida de montanha também. Então a corrida tinha acho que 1.700 de acúmulo.
Mas como eu não tinha conseguido treinar direito, consegui nadar, fiz a bike. O máximo que eu tinha feito de treino de bike foi 100K, velho. Com um amigo meu, que eu fui antes pra Alemanha, encontrar um amigo meu, ficar um pouco lá. Que quando eu entrei no triatlo, ele era a referência pra mim no triatlo, o Alexandre Gantz, cara muito, muito forte, assim. A gente treinou, só consegui fazer 100 com 1.500 de altimetria. Fui pra prova, nadei os 4, fiz o 183 com 3.400 e corri 10 com 500. Aí cheguei no ponto de corte. Essas provas têm um ponto interessante, que o último ponto de corte, eles chamam de black shirt e white shirt. Se você passar naquele ponto de corte até tal horário, você pode ir para o circuito black. Se você passar de tal a tal, dentro de uma margem, ali você vai para o white. Eu cheguei no white. Acima disso, você já é cortado. Mas daí eu tive que abandonar. Eu não aguentava mais, estava passando muito mal, estava frio. O percurso que a gente ia pegar depois não ia ter suporte de carro. Aí eu chegou no nível de estresse que eu falei, não, aqui é o limite, senão eu vou me machucar. Então essa prova eu tive que desistir. E aí do Fodaxman voltei pro Brasil, tal, em final de setembro, então outubro, novembro, dezembro. Tinha 3 meses para treinar pro Fodaxman. Comecei a treinar, tava indo bem. 30 dias antes da prova, adenovírus, cama. Fiquei 5 dias de cama, mais 5 dias me recuperando, 10 dias parado. Aí fui voltando a treinar devagarzinho e tal, Covid. Já estava com a imunidade baixa, a Covid veio que me derrubou. Fiquei mais uns 5 dias de cama. Aí a prova era num sábado. Aí fui testando. Na terça-feira eu negativei. Falei, bora, vamos embora. Aí meu pai foi de apoio, meu pai e a esposa dele. Pedi para eles fazerem um apoio para mim na prova, que é obrigatório, né? Então vamos, pai, vamos. Aí levei eles, a gente foi e tal. Aí eu consegui nadar, consegui pedalar 140K e aí também já era. Meu corpo já não tinha mais condições. Deu tilt. Então tem um momento que você tem que falar, tem que ter a consciência e a humildade de falar, cara, não dá mais. Eu acho que em primeiro lugar você respeitar seus limites, né? Respeitar os sinais do seu corpo, porque também aí não é legal, né? Não é prazeroso. Tem a questão do desafio, tem a questão da superação, tem a questão de fazer aquele ou a mais, né? Do boicote da mente, mas tem um ponto que chama corpo, né? Nós somos uma máquina, né? A gente tem que saber respeitar ela também, né? Para que tudo possa ser feito, né? Que até porque depois que você sofre uma lesão, Então, você parar por uma lesão, né? Esse tempo para você tratar e depois voltar, tudo fica mais difícil, às vezes né? não volta. E tem, além da lesão, tem o nível de estresse oxidativo que aquilo gera. O estresse oxidativo é quanto radicais livres aquele estresse gerou para você. Quando o nível de radicais livres é muito intenso, cara, ele te quebra, te destrói. E aí você não tem nem cabeça mais para voltar a treinar. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Na verdade, existem 4 níveis de estresse. O estresse leve, que qualquer tipo de vou sair e trotar 5 km, estresse leve. O estresse ótimo, que já é algo que te traz um benefício orgânico, uma biogênese mitocondrial, um ganho de massa muscular, um treinamento bem feito. E aí tem o estresse limítrofe, que é esse que a gente tem que barganhar, tem que ficar ali usando essas funções executivas para lidar com aquelas adversidades, é o estresse limítrofe. E aí tem o estresse destrutivo. Aí quando você entra, se você tem esse treinamento mental e aprende a se auto-perceber, você vai saber a diferença do que é um estresse limítrofe, que você pode sentir uma dorzinha e falar, não, vamos embora que dá, ou que você está entrando num estresse destrutivo ali, que fala, cara, se eu passar desse ponto, o preço vai ser alto, entendeu? Como que você aprende isso aí, cara? Tem algum lugar? Porque, assim, né? Tipo, tá legal, a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, mas tem alguma técnica? Tem. Como que eu sei, por exemplo, que eu tô num limite desse assim, falar assim, Lã, para que senão a máquina, o motor vai fundir, vai sair fumaça aí. Eu acho que a prática é a melhor professor, né? A prática é o melhor professor. Mas qualquer estudo, qualquer prática mental pode te ajudar nisso. A meditação bem orientada, bem direcionada, principalmente a meditação que usa a percepção corporal como fonte de estímulo meditativo. Né? A meditação é um exercício legal aí pro esporte, assim, como que ela ajuda, cara? A meditação atua sobre essas funções executivas. Principalmente numa das funções executivas que a gente chama de controle inibitório. O controle inibitório é a tal da vitamina não, vamos dizer. É quando vem um estímulo de falar, cara, vamos dar um rolê hoje, vamos, sei lá, fazer alguma coisa aí relaxante.
E aí você, controle inibitório, fala, não, eu tenho um comprometimento com o meu objetivo lá na frente, então eu sei que se eu ficar vacilando agora, lá na frente eu vou pagar o preço. Então você fala não para aquilo, inibe aquilo e consegue manter o foco. Então a meditação, ela te dá esse foco. Ela treina seu foco sustentado, vamos dizer. E te dá perseverança, dedicação, disciplina, comprometimento, uma das coisas. Outra coisa que a meditação pode trazer é essa autopercepção. E essa negociação com você mesmo, essa autoconversa. Só através dessa autoconversa que você consegue saber essa diferença. Estou sendo abusado demais? Vou me machucar? Ou é só um boicotezinho para alertar que eu estou gastando muita energia? Então você começa a perceber isso. Mas primeiro você tem que treinar o autoconhecimento e depois você tem que se colocar diante das adversidades para entender esse limite aí. Ô Jorge, e eu vi, né, na apresentação, até comentei, cara, de onde surgiu a ideia de escrever, cara? Cara, eu sempre fui muito tímido, né? Na verdade, se fosse fazer uma avaliação quando eu era criança, eu tinha comportamentos autistas. Hoje ainda tenho, lado antissocial e tal, mas eu aprendi a lidar bastante com isso já. Mas quando eu era criança, até 11 anos de idade, eu não falava com estranho, não atendia telefone. Eu era um cara muito isolado. Nerdzinho, sabe? Estudando pra cara. Ó, O currículo aqui, cara, você fez tudo, pô. Era um nerdzinho com muita dificuldade social, muita dificuldade social. E para transformar o raciocínio em palavras, para mim, cara, sempre sofri demais. Quem me ajudou muito nisso, além de fazer terapias, lógico, atender paciente. Eu era obrigado a falar com os pacientes. Obrigado no bom sentido. Porque o paciente chega lá, ele não quer só o atendimento. Ele quer conversar, ele quer uma cumplicidade. Uma sabe? troca, né? Uma troca. Uma troca. Ele quer isso. Então eu era obrigado a verbalizar. Então eu comecei a exercitar essa questão de comunicação através dos pacientes e começaram a me pedir palestras e cursos. Quando começaram a me pedir, através que você vai conversando, a pessoa fala, pô, mas eu quero saber mais sobre isso. Você não dá um curso, não dá uma palestra lá na minha empresa e tal? Eu falo, tudo bem, vamos lá. E aí eu me desafiava a fazer isso, que era muito estressante para mim também, me colocar de frente para o público ali e tal. E aí eu fui aprendendo a me expor, comecei a ter feedbacks positivos em relação a isso, as pessoas começaram a elogiar o conteúdo que eu tinha para passar ali, as orientações, e veio a questão de escrever. E juntando tudo que eu já estudei e vivenciei até hoje, a gente chegou num sistema de qualidade de vida. Tanto que eu mudei de cidade, eu morava em Indaiatuba, 18 anos de carreira lá, fechei o consultório, encerrei a carreira, estou morando lá na edícula, lá na casa do meu pai, sem vergonha nenhuma de falar isso, que para mim estar perto dele já é muito legal. Mas enfim, tenho minhas rendas, tenho meus negócios, mas enfim, não estou trabalhando oficialmente. Por quê? Porque eu resolvi colocar todo esse conhecimento no papel. Porque o papel, hoje, transformando depois em informação na internet, né, nas mídias aí, o papel atinge muito mais pessoas ao mesmo tempo. A palavra atinge muito mais pessoas ao mesmo tempo do que aqueles 10 pacientes, 8 pacientes do dia a dia, assim, entendeu? E eu tenho essa necessidade extrema de ajudar, cara. E quando eu tiver, vou morrer, vou morrer hoje, eu tenho que ter essa sensação de que eu influenciei as pessoas, eu ajudei as pessoas de alguma forma. Aí eu vou morrer em paz. Aí essa questão de escrever veio disso. É um desafio para mim. Que livro já tem aí no... Cara, de livro publicado tem esse livro aqui, que a gente que virou inclusive é um presente para você, né? Obrigado, cara. Que foi uma das pós que eu fiz. Talento esportivo no triatlon, detectando, selecionando e captando. Lá com o Orival, pessoal lá da Unicamp. Foi uma das pós que eu fiz, a pós-graduação em metodologia do treinamento do triatlon, a primeira do Brasil. E aí eu fiz com um grande amigo meu também, Maurício. Aí, galera. Foi o meu primeiro coach. E a gente fez a pós junto. Eu fiz como ouvinte, né? Porque eu não sou educador físico, não posso prescrever treinamento para ninguém, mas eu queria fazer em termos de conhecimento. E daí a gente... o nosso trabalho foi um destaque, foi o melhor trabalho da turma do ano. E aí o nosso trabalho acabou virando um livro. Foi um presente para a gente também. É só uma lembrança. E agora eu estou escrevendo um outro livro que é sobre todo esse sistema aí que a gente veio construindo no decorrer da vida.
Que legal, cara. Tem até uma dedicatória aqui, ó. Ilan, que todos os seus projetos, objetivos e desafios se transformem em vitórias. Forte abraço, Jorge Pereira. Legal, só. cara. E os desafios para escrever esse livro aqui, como foi? Quanto tempo demorou? Eu vi que tem uma galera aqui, né? Você, o Maurício, o Luiz, Vieira e o Orival. O Orival é o coordenador e o Luiz foi o orientador. 6 meses, acho. 4 a 6 meses. Tinha que sair, né? Porque era para entregar, era o TCC. Era de TCC, né? Era de TCC. TCC. Tinha que sair. Esse que eu tô escrevendo agora já tá demorando um pouco mais. Teve apoio Não, externo, cara, não. financeiro para fazer? Mesmo, Unicamp? E esse livro que você tá fazendo aí tá com apoio? Tem alguém ajudando? Não tem ninguém. Por Recurso conta próprio. Desafio próprio. Aí quando a ideia é terminar ele até o final do ano, o planejamento é terminar até o final do ano, e ano que vem já está publicando e transformando em conteúdo de cursos online, cursos presenciais, palestras. E o título desse livro que eu estou escrevendo agora é Multiplicação Positiva. Em que consiste isso? O ser humano, baseado nesses automatismos que o cérebro tem, ele tem uma tendência a agir de forma egoísta para economizar energia, para se salvar. Entendeu? São automatismos de sobrevivência. Não é algo ruim, só que é limitado. Certo? O egoísta é assim, se eu tenho 2 e você tem 2, eu vou querer os seus 2 para mim. E você que se dane. Isso não constrói. Isso é o mal da maioria dos problemas, né, que a gente tem na humanidade. É o egoísmo. Quando a gente estimula e desenvolve essas funções executivas adequadamente, tendo um norte para algo, um propósito maior, né, a gente consegue gerar um estado energético e mental de multiplicação. Onde se eu tiver 2 e você tiver 2, a gente tem 16, cara. A gente faz 16. Entendeu? E aí esses 16, além da gente sair com mais, a gente leva para onde a gente for. Essa é a ideia da multiplicação positiva. Um exemplo prático. Se você for fazer uma prova com um grande brother seu, uma prova, um desafio aí, e você torce muito por ele, cara, você quer que ele curta, que ele vá bem, que ele se supere. De verdade, você vibra isso por ele. E o cara também vibra por você isso. E vocês vão fazer a prova junto, vocês vão estar muito forte, cara. Porque vocês vão estar vibrando isso. E não só vocês vão estar irradiando isso ao seu redor. E quando vocês terminarem a prova com essa mentalidade, com certeza, vocês vão chegar em casa e vocês vão levar isso para quem estiver perto de vocês também. Isso é multiplicação. Entende? Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. E isso é treinável. E essa é a proposta do livro. Ajudar as pessoas a entenderem esse mecanismo, essa ferramenta, e começarem a viver dessa forma. Quanto mais pessoas viverem dessa forma, não vai faltar nada para ninguém, você entende? Quando que você acha que esse livro vai pro mercado aí? Pretendo publicar, a meta é ano que vem, começo do ano que vem. Pô, vamos fazer uma bagunça, cara. Eu me comprometo aqui de a gente envolver todas as assessorias aí que a gente tem contato, os atletas de performance, atleta profissional. Cara, dá pra gente fazer uma bagunça aí, cara, de um lançamento, porque vai ser legal, cara. Mas, pô, não, mas dá, cara, agradeço, através do Momento Dynamo aqui, a gente já passou atletas de altíssima performance, profissionais da área, estão para vir atletas profissionais, médico responsável pelas provas do Ironman, o Leandro vai vir aqui também bater um papo, enfim, cara, dá pra gente fazer um negócio legal aí, cara, divulgar, porque eu acho que isso que é legal, cara, eu acho que eu vou ler seu livro com certeza. Não, esse livro é mais técnico. O Não, outro, vou ler o com outro já certeza. está reservado para você. Vou levar, obrigado já, de antemão, com certeza. Isso que é legal, quando você fala de ajudar as pessoas, eu acho que uma das coisas que mais me fizeram a estar no triatlon foi porque eu encontrei uma modalidade esportiva onde não era só competição, ou até tinha, mas era você contra você. E eu já passei por situações, até de treino, ou até mesmo de prova, que o cara passava pelo meu lado me incentivando a ir. E não torcendo para eu parar. Isso que é muito louco. Porque se você pega o tênis, por exemplo, você não vai deixar de bater na bolinha porque... Não, você vai devolver com mais força. Então é um contra o outro, né? Tem uma modalidade de um contra o outro. O triatlon eu ainda não enxerguei esse um contra o outro. Eu não consegui ainda ver no triatlon essa questão de disputa em relação aos outros. Eu vejo uma tribo unida em propósito de algo que é você concluir aquilo que você foi lá fazer.
E não importa se é primeiro, se é último, se é pódio ou se não é pódio. Eu até gravei esses dias aí um podcast, não, um stories no meu Instagram, que na última prova que eu fiz do Iron, 70.3 lá Floripa, cara, eu corri com uma dor na virilha Eu vi. enorme. Eu vi. E aí um cara falou assim, no final, ela falou, viu, que lugar que você chegou? Eu falei, cara, não faço nem ideia, velho, que lugar que eu cheguei, cara. Eu cheguei, velho. Do jeito que eu tava, eu cheguei, cara, entendeu? Então, acho que isso que é legal, né? Tipo, as pessoas precisam fazer um esporte, não por aquela pressão de ganhar, aquela pressão de, cara, faça um esporte pra você chegar, cara, e falar, cara, puta, que legal, vamos curtir agora, né? Não é só essa obrigação de você carrega, porque senão você ficar carregado com essa obrigação, cara, você não faz nada, isso é trauma. Isso gera trauma, isso gera frustração, isso dá aquela ansiedade. Igual, pô, muitas pessoas me perguntavam assim antes da prova, meu, e aí, como você tá, como você tá? Eu falei, cara, tranquilo. Cara, você não tá com dor, vai, zero. Mas você dormiu bem pra caramba, né? Porque os caras falam, cara, como você consegue? Eu falei, cara, é normal. Porque eu não tô aqui competindo. Eu não vim para uma competição. Eu vim aqui para fazer um treino, né? Que eu já tô acostumado a fazer. Hoje eu vim fazer um treino que tem uma galera, que geralmente a gente treina com poucas pessoas. Hoje eu tô dentro de 1.500 pessoas, fazendo todo mundo o mesmo treino. E tá tudo bem, cara. Né? Então acho que uma das coisas legais do triatlon, que eu acho que foi o que mais me cativou, que mais se conectou comigo, acho que é isso, sabe? De você poder fazer um esporte que você se desafia, você se entende, você conhece coisas que da sua mente, de falar, cara, eu não vou parar, né? Tipo, não adianta você querer fazer parar, porque eu não vou parar, né? Eu acho que isso que é a coisa mais legal do esporte, né? Cara. E a energia, e é essa energia, né? Não, Você a sente energia, pô, é sensacional. Cara, do Iron, eu tava acostumado a correr a um pace e tal, e quem tava acompanhando pelo aplicativo do Iron viu que eu tava muito devagar, né? E uma hora eu passei pela minha esposa e falei assim pra ela assim, tô com dor na virilha, né? Eu não tava conseguindo correr. E aí ela tava monitorando e ela ligou pra uma amiga minha que tava lá, e que chama Larissa, né? Falou, Lari, vai atrás do Ilan que ele acho que vai parar, né? E aí ela me encontrou no percurso, cara, e ela foi correndo comigo na lateral, a ida e a volta. Acho que tava no quilômetro 16 ou 17, alguma coisa assim. E eu tava com uma dor, cara. Mas aquela dor insuportável, insuportável. E aquela hora, cara, você vê assim, fala, cara... E a galera com som. E aí você começa a prestar atenção na galera, né? Porque você entra num mundo, uma hora você entra, você não vê nada, você não ouve nada, né? É você com você ali. E aí eu comecei a ouvir a galera. Vamos, 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 sabe? Tipo, e aquela fala, cara, agora eu chego. Eu acho que é o gás que faltava, eu chego. Você viu o poder da vibração, cara? Agora imagina multiplicando isso. Mais pessoas vibrando isso ao mesmo Ou tempo. até o contrário, né, cara? Para, acho que eu parava, né? A energia negativa, né? Aquela que você quando você conta. Né? Tinha gente mais forte com Não, você com certeza, ali, sua família. sim. Né? Tipo, tinha gente vibrando mais Mas é positivo legal, né, do cara? que não. Essa vibração. É isso aí. Pra mim o esporte é isso aí. É treinar, é lidar com essas coisas que agregam, sabe? Treinamento mental, energia boa. Quando eu cheguei lá, que você tava com o espumante na mão. Não, a energia que eu recebi de você parecia que você tinha feito a prova comigo, pô. Falei, cara, quem é esse cara? Eu não te conhecia, né? Falei, que esse cara? Puta vibe da hora, né? Até falei, meu, isso aqui é melhor que um troféu. Não o espumante em si, que é fabuloso. A gente tomou em casa no aniversário do meu Fiquei pai. feliz pra caramba lá, eu vi. Cara, ele gostou pra caramba também. Ele Ele gostou? não é muito fã, assim, mas a hora que ele tomou, ele falou, isso tá bom, hein? Então foi muito gostoso. Mas a energia, essa troca que eu tive com você ali, tanto que eu descrevi, falei, meu, vou comprar essa foto nossa aqui, vou mandar pra ele, porque ficou registrado. Foi bem isso legal, não tem preço, cara. entendeu? Não. Pra mim eu acho que aquele nosso encontro é a segunda vez que primeira vez que a gente tá se vendo assim falando, né? Que já foi na prova. Mas eu acho que da forma que a gente se conheceu foi muito marcante pra mim, sabe? Tipo, foi num momento que eu nunca tinha me visto naquele cenário de falar, cara, olha o que esse cara conseguiu fazer, cara. Legal. Sabe, eu me identifiquei muito ali. Aquilo lá foi pra mim, tipo, como se eu tivesse feito a prova mesmo, sabe? Eu saí de lá, o espumante, quando eu te entreguei, foi assim, cara, mano... Não, foi da hora o que demais, você fez né? sabe, tipo, não tem... Foi da né?
Nossa, Era pra foi animal, caralho. cara. Foi animal, foi da animal. hora. E aí surgiu do podcast, aí eu falei pro pessoal, né? E depois você marcou lá no Instagram e tal. Eu falei, cara, vamos atrás do Jorge, que eu preciso trocar ideia com esse Pô, cara que aí. legal, pra mim é Preciso uma conhecer a história satisfação, uma honra estar dele. aqui Preciso conversando. saber como que essa mente funciona, né, cara? Porque, pô, é sensacional, né, cara? Eu fiquei feliz pra Isso faz a caramba disso aí. diferença. Isso pra mim é esporte. É. Isso pra mim é esporte. Ô Jorge, tem alguém que você se inspira aí, cara? Porque o esporte é energia, né? Essa. Cara, quando eu entrei no triatlon, pra mim a referência era o Alexandre Gantz. Porque o cara é um monstro. O cara era um monstro. Pra ele era fácil, parecia. E ele deve dar risada quando ele assistir. Mas era fácil. Se ele ficar um mês sentado no sofá, vamos correr 10 quilômetros daqui 2 semanas, o cara vai, ele vai dar pra você. Então o cara era muito forte. Ele era a referência de pedalar forte, de nadar forte, de ter disciplina, sabe? De uns treinamentos. Então no início ele era a referência. Depois eu me desconectei um pouco do mundo do triatlon, assim, né? Eu fiquei mais nas corridas de montanha, então eu me desconectei para ver os atletas que estavam se destacando no Brasil, inclusive. Teve até uma época que eu conheci, assim, acompanhei os irmãos, os Brownie lá, que aí os caras mandavam bem em tudo. Os brasileiros, Colucci na época, acompanhava, Pamela também, eu acompanhei um pouco. Mas depois eu perdi um pouco a conexão com os atletas brasileiros. Então eu não tenho hoje falar, puta, esse atleta aqui para mim é um exemplo, sabe? Então hoje eu não tenho muito essa referência, que eu tô mais focado não na performance até, né? Eu tô mais focado ali no último lugar. O objetivo é chegar Mas na tua... não tem mais ninguém pra trocar ideia, entendeu? Não tem nenhuma Não referência. tem, a galera já foi embora, meu. Então, acaba que não tem muita referência. Quem vai chegar em último? Eu não sei o nome Quem dos eu vou me caras, né? espelhar pra chegar em último, né, meu? Ó, talvez você vai virar espelho pra maior galera aí, então. Cara, Ô Jorge, e você falou assim de ídolos, eu também, cara, eu comecei no triatlo faz pouco tempo, mas a minha irmã faz muito tempo o triatlon, né, e a gente acaba acompanhando um pouquinho, né. Você falou do Colucci, eu conheci a Mariana Rata, que é a esposa dele, né, cara. E quando eu a vi, cara, foi aquele choque, assim, você fala, cara, Mariana Rata, né. E aí você vê, pô, cara, é uma história do triatlon, ela tá envolvida nisso, né, cara? Fez 3 Olimpíadas, né, cara? Não é qualquer uma, né? Fazer 3 Olimpíadas, forte, né? forte. E aí quando você conhece, você fala, cara, olha que bacana, né, cara? Poder acessar isso, né? E olha como o esporte, ele é tão fantástico. Ele te permite a se conectar com pessoas que você jamais imaginava que teria esse acesso. Que é a sua energia, né, meu? Você É muito traz louco, isso, né, né? cara? Você traz isso, cara. Isso é muito louco, né? É muito legal. Cara, a gente abriu uma caixinha, né, de perguntas aí bem rápido, mas vieram aqui umas legais. Tá. E pra gente falar aí das caixinhas, eu vou servir um pouco do vinho que eu separei, depois eu vou te fazer a revelação de qual é. Beleza. Mas a gente tomando, a gente vai degustando ele. Ótimo. E aí no final eu faço a abertura, eu falo qual que é o vinho que eu separei aí pra você da nossa criação e o porquê. Pra gente bater um papo aí responder essas caixinhas aí da galera. Saúde, cara. Saúde. Obrigado por você ter vindo Eu aqui. que agradeço o convite. Sensacional. Galera mandou, hein, cara. Depois eu vou Bom, falar hein? qual que é. Gostou? Nossa. No fundo, nossa, cara. Você vai Madeirinha, descobrindo né? ele ainda depois, ó. É, isso aí. Meu. É. Top, É um hein? vinho que vai evoluir bastante aí em boca aí. É um vinho, a característica dele é isso aí. Cara, que delícia. Uma pergunta que fizeram aqui, a gente bateu, já comentou um pouquinho por cima, mas como a preparação mental interfere numa prova? Como se preparar mentalmente para ela? Quando eu fiz a pós lá na Unicamp, tinha alguns artigos científicos sobre isso. O que era predominante e o que era determinante. Então, o predominante é o treinamento, é a nutrição e tal. Mas o determinante é a mente, cara. É aquele limiar de você ter uma dor na virilha lá e falar, vou parar ou vou seguir em frente. Entende? Então, o que é determinante é a mente, velho. Cara, você falou disso aí e é verdade. Você comentou isso bem agora aqui na cabeça. Quando eu tava na prova, dentro das 3 modalidades, a que eu me dou melhor é a corrida, até pela minha memória esportiva que eu jogava bola. Então eu tenho isso fácil. E eu enxergar naquele momento que eu já tinha tido um problema na bike,
E aí entrei na minha modalidade que eu falei, agora eu cheguei, né? E eu não conseguir desempenhar aquilo que eu poderia desempenhar. Isso para mim foi um trabalho mental muito difícil de brigar comigo mesmo, sabe? Ter esse entendimento que, cara, se você vai querer fazer, se você for querer chegar mesmo, é dessa forma. Perfeito. Você não vai conseguir chegar de outra forma que você está acostumado. Que é o seu melhor. Que é isso, naquele momento, cara, É o seu era o meu melhor, melhor. cara. Eu dei o meu melhor durante os 21 quilômetros de corrida. E eu até eu entender que eu tava dando o meu melhor, cara, acho que já tinha ido uns 5 quilômetros, sabe? De dor, daquele negócio doído, né? Mas até na hora que você entender que você respira, você fala, ok, cara, vambora, né? Eu acho que entra nessa questão, né? De você preparar sua mente para uma adversidade e você falar, cara, essa é o melhor que eu posso fazer agora. Eu fiz o meu melhor naquele momento que eu podia fazer, né? A gente sempre tem duas opções, em qualquer situação, sempre. Focar no positivo ou focar no negativo. É a velha história do copo meio cheio e copo meio vazio. Né? No xamanismo, eles falam da história dos índios lá, de qual é o lobo que você está alimentando dentro do seu coração. Entendeu? É o lobo do bem, que fala de coisas boas, tal, ou o lobo do mal, que fica focando no negativo. É até uma história curiosa, que eu fiz várias maratonas em off, para curtir. Curti, eu ia com a Camelback em São Paulo, uma prova acessível, tal, perto. O que eu gostava de fazer? No quilômetro entre o 34 e o 36, na Avenida da USP ali. Tem um ponto de ônibus lá. Todas essas provas que eu fiz em off, eu sentava lá. Chegava lá, eu sentava, pegava minha mochilinha, começava a comer e observar a galera. Cara, você vê de tudo, velho. Você vê idoso fazendo a prova com um sorriso no rosto, agradecendo a oportunidade, a experiência. Uma mentalidade positiva. Você vê gente super esbelta, saudável, passando lá, xingando, praguejando. Quer dizer, não tá curtindo, não tá com uma mentalidade positiva. Não tá explorando o seu melhor. Entende? Então acho que o ponto principal é esse. Qual é a sua mentalidade antes mesmo de iniciar o desafio? Se você for com a ideia, não, eu só vai ser legal se eu for o primeiro, ou se eu pegar pódio, a chance é você se frustrar e entrar nas emoções negativas. Ou você vai abandonar o esporte, ou você vai roubar, que é que já aconteceu algumas vezes, né? Tem gente até que pega moto no meio da maratona, já viu? Você viu essa Não história? vi? Já aconteceu, cara. Mais recentemente aconteceu, foi uma sueca, se eu não me engano. Foi uma sueca que fez uma prova de 80 quilômetros, e aí a organização avaliou lá que ela fez 4 quilômetros em 1 minuto e 20. Como que faz 4 quilômetros? Pegou carona, Motinho. entendeu? Motinho. Então tem gente que tem tanto medo de não estar lá no pódio, e ela ficou em terceira, de não estar no pódio, de vergonha, daquela cobrança, aquela coisa toda, que perde toda a experiência do esporte, de aprender, de vivenciar, de evoluir, e rouba. Mas tá mentindo para si mesmo, né? Então o foco principal dessa pergunta é esse. Qual é a sua mentalidade antes? Você vai focar em ser o melhor ou fazer o seu melhor dentro das suas condições daquele momento? Então, quando eu fazia isso na maratona, era isso. Você vê deficiente físico, você vê cadeirante, com sorriso no rosto, cara. Galera curtindo, suando, sofrendo, aquela puta dificuldade, uma perna só. O cara tá lá dando risada, curtindo, agradecendo, meu. Até arrepia falar isso aí. E aí você vê os caras super saudáveis, o pessoal todo bonitão lá, reclamando. Ah, tá quente, não tem água. Ai, tô com bolha no pé. Você entende? Então, é o corpo ou é a mente? É a mente, cara. Uma outra pergunta que eles fizeram, até por conta acho que eles viram a publicação, é se você chegou a pensar em desistir na prova, nessa do Trirex, e qual foi o seu estímulo para que isso não acontecesse? Não, aí eu não ia desistir. O principal fator que me levou, a galera, a energia, aquela energia toda lá, cada vez que dava cãibra, que parava pra andar, e a galera tava ali, vamos aí e tal, aquele calor, molhava o boné no gelo ali, já renovava. Tinha gelo, verdade, cara, tava com calor, tinha gelo. Esse é um outro ponto forte da organização, tinha gelo o tempo todo, água gelada o tempo todo, ponto positivo também da organização. Mas enfim, ali eu não ia desistir, ali não. E aí a pergunta seguinte foi feita assim, né? Como que a energia externa das pessoas ajuda a superar um momento tão difícil como aquele? Entra esse conceito aí da multiplicação. Da energia, né? Inclusive tem um exercício que eu faço nos cursos de meditação, todo mundo pode fazer em casa. É muito legal. Muito legal.
Reúna pelo menos 5 pessoas. E aí cada momento fica uma no centro. Fica de olhos fechados e tal. Quem tá em volta só vai falar o nome dela. Em uníssono, né? Todo mundo junto. Mas subindo o tom. Por O exemplo, nome da pessoa que está o no nome centro? da pessoa que está no centro. As pessoas falam o nome da pessoa que Fala está o no nome da centro. pessoa, por exemplo. E vai subindo a intensidade. Se você tivesse no centro. Ilan. 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 Até que todo mundo fala, Ilan, sabe? Todo cara vai. Cara, faz isso. Aí você vai me dizer por que, que a energia de quem está ao redor te afeta, como que ela te afeta. Não, arrepia até. Não, só de falar você já sente. Imagina fazer. Não tem um que no curso tem gente que chora, porque é uma energia tão tensa que não tem pra onde extravasar. Chora até. De tão forte que é. Quanto mais pessoas, mais forte fica. E quanto mais as pessoas forem sinceras e verdadeiras, com certeza vai ser mais genuína a experiência ali, né? Então faça essa experiência pra você ver. Aí você vai entender como que a energia ao seu redor te interfere. Meditar realmente faz a diferença nos resultados? Total. Porque você coloca o foco onde você quiser. Como essa questão das emoções positivas. A situação pode estar caótica, como estava lá quando eu fiz a Ralph La Mission. Lá em cima, na Pedra da Mina, sensação térmica -4, neblina, estava meio garoando, frio, cansaço, já estava com 15 horas de prova. A iluminação é baseada em fitas de olho de gato assim, bem pequenas para preservar a natureza. Então, aquela tensão de achar olho de gato. Toda a situação é adversa. Não tem nada ali que fala, putz, ó, tá gostoso, tá legal. Se você não tem um foco positivo da experiência, de estar aprendendo, de estar pensando em quem você ama, de pensar alguma coisa positiva. Se você não tem esse treinamento de pensar algo positivo, ali você espana. Eu falei isso pra uma galera, assim, né? Depois que eu encontrei na prova, eu falei, cara, eu lembrei de você nadando, puta, eu lembrei de você pedalando, puta, eu lembrei de você correndo, né? Porque é isso, você vai somando, você vai construindo na sua cabeça um cenário, né, durante a prova, que seja favorável pra você, né? Eu costumo falar pra galera, assim, cara, quando eu vou fazer uma atividade esportiva, eu vou na cabeça, a hora que eu entro na água, eu já olho a boia, eu falo, chegando naquela boia eu vou contornar assim, a hora que eu estiver saindo da água eu já sei o que eu vou fazer, aí eu começo a pensar, né? Tomar gel, pegar, transição, então você vai montando todo o seu, você chega, a sua mente chega primeiro que você, né? Eu sempre coloco a minha mente chegando primeiro do que eu nas provas, né? Quilômetro 12, eu já tô no 12, né? Então eu vou, ó, só falta mais 8, só falta mais 7, né? E vai ajudando isso, né? Isso é o planejamento. Esse planejamento é muito legal. São pequenas metas. Então você vai te dando pequenas doses de dopamina, vamos dizer. São pequenas superações. Isso é muito legal. Mas além disso, é legal você ter alguma referência de emoção positiva. Por que você está ali em termos de curtir? O que você tem para agradecer? A psicologia positiva mostra a gratidão é muito poderosa nesse aspecto de mudar a bioquímica do cérebro. Então, o que você tem para agradecer no momento que você está lá na prova, que está sofrendo? Você tem muito a agradecer, cara. Só tem que parar e refletir um pouquinho. Mas se você parar e encontrar esse motivo, cara, o rosto já vai mudar. Sua expressão já vai mudar, o corpo já vai relaxar, você já vai ter outro desempenho, outra performance, outra experiência com a prova. Você entende? Então a meditação ela te ajuda a aprender a focar nas coisas e sustentar isso. Você pode falou de influências energéticas, né, de influência das pessoas externas. Você pode estar num ambiente totalmente hostil, mas você está tão focado em algo positivo dentro de você que nada te afeta. Psicologia positiva se relaciona a ser otimista ou... É focar no lado positivo das coisas mesmo. Focar nas emoções que realmente agregam, que transformam, que acrescentam. A psicologia positiva surgiu... Agora não fugiu o nome, eu não guardo muito bem os nomes, né? O nome do cara que desenvolveu esse raciocínio. Mas qual que era a ideia? Ele via que a psicologia clássica focava na doença. Problema. E ele falou, pô, mas a mente não é só isso, né? E começou a perceber que o uso das emoções positivas dentro dos tratamentos gerava muito mais resultado. Você ajudar o seu paciente a enxergar algo positivo dentro da situação que ele está vivenciando ali, que a princípio está gerando tristeza, revolta dentro dele, quando você consegue ajudar ele a enxergar algo positivo dentro da vida dele, muda a chave. Entende? Ô Jorge, e sobre a acupuntura, ajuda bastante pós-prova, pós-treino, ajuda... Pré, pós,
acupuntura é sensacional. Onde que ela interfere aí? A acupuntura você pode abordar de duas formas. Você pode abordar de uma forma mais filosófica, energética, baseada nos meridianos, conceito de Yin e Yang, que é o conceito clássico, tradicional. E você pode se basear no conceito de neurofisiologia. Para o conceito energético, eu acho que é um pouco amplo a gente entrar nessa discussão agora. Mas no conceito de neurofisiologia, ela atua principalmente regulando o sistema nervoso autônomo. O que ele faz dentre as funções dele? Distribuição de sangue e nutrientes. Então, se você tem uma musculatura ali que você vai usar bastante, uma panturrilha, por exemplo, um tríceps, você vai usar bastante numa prova que você vai ter subida, se você fizer um tratamento de acupuntura no que vai refletir nesse fluxo de sangue para aquela musculatura, você vai ter uma performance melhor. E para recuperar do mesmo jeito. Você tem aquele acúmulo de íons que gera toda uma consequência pós-prova. Você tem dores, você tem citocinas inflamatórias. A hora que você faz acupuntura, você libera uma serotonina, uma endorfina. Você otimiza muito essa recuperação. Então a acupuntura é sensacional. Se associar a acupuntura, a osteopatia é muito legal também. Enfim, a questão é ver o que funciona para você. Mas a acupuntura é muito legal, a osteopatia é muito legal. Você chegou a fazer um curso, né? De acupuntura? Você estudou essa parte? Eu fiz 2 especializações de 2 anos e meio. Então eu estudei acupuntura, medicina chinesa por 5 anos. Foi a minha primeira formação, né? Comecei a medicina chinesa com 16, comecei a acupuntura com 17. Aí estudei, fiz uma formação, depois o curso que eu fiz, que era um curso muito tradicional, era a formação de discípulo mesmo, aquela coisa chinesa bem tradicional, que inclusive o professor era chinês, tradicional da Marinha da China, o cara muito fera. Não era validado pelo MEC. Então eu não poderia ser fisioterapeuta, especialista em acupuntura. Aí eu tive que fazer um outro curso que era reconhecido. Aí eu fiz mais 2 anos e meio de curso e tal. Tem alguma prova aí em vista aí pela frente? Vai fazer aí? Tem, cara, tem. Depois de amanhã eu vou fazer 200k do Audax de bike. Que é um treinamento. É uma prova treino. É lá em Olambra. Mas a prova... Nossa, deve ser legal o percurso, hein, cara? Lá pra Olambra? Sai da onde? Sai de Olambra, vai até Espírito Santo do Pinhal e volta. Acho que dá 2.000 de acúmulo e 200k. Então é um rolezinho. É um rolezinho legal. Para os pangaré como eu, acho que umas 8 horas de prova. Não sei se vai ter alguém Já depois avisar, de mim. já avisar o staff e falar assim, ó, me espera. Pode me esperar, daqui umas 8 horas eu chego. Mas... É agora, esse final de semana. É sábado agora. E aí em julho tem o Insano Man 339, que é 7 de natação, 284 de bike e depois no dia seguinte 48 de corrida na areia. Nossa, cara. É o que eu falei pra você, cara. Eu vejo esse tipo de coisa como... Sabe? É como... E aí? Sentiu, Rodrigão? É como tá com fome e colocar uma pizza na Nossa, frente. cara. Começa a salivar, minha mente delira. Falo, vou fazer essa prova. Como que é a sua planilha? Você tem assessoria? Você vai através de assessoria? Eu tava montando meu treinamento. Quando eu comecei no triatlon, quem fazia era o Maurício. Depois, nas maratonas, nas ultramaratonas de corrida mesmo, eu que montava, pelo conhecimento que eu já tinha. Depois, nas maratonas aquáticas, primeiro foi o Rodrigão, depois foi a Ana Clara, também uma outra técnica sensacional de águas abertas. E aí agora eu entrei numa assessoria lá em Amparo, até por uma questão social também. Eu estava muito, muito isolado ali, quieto, escrevendo. Eu falei, não, preciso ter alguém para treinar e curtir junto. Né? Cara, você tá coladinho com Serra Negra, né? Depois eu vou te passar um contato do... Lá tem uma associação de triatlon. Da Santa Lídia lá? A gente vai treinar lá em cima. Então, eu conheço uma galera lá e eu tenho contato com o Murilo, que é o presidente da associação. Inclusive, ele vai vir aqui para gravar um podcast com a gente também. Vou colocar vocês em contato, cara, porque eles fazem... A galera é sensacional, tá? Galera, o dia que eu conheci Serra Negra, eu me apaixonei. E a galera lá abraçou de uma tal forma que fez a gente até comprar um terreno lá em Serra Negra para construir uma casa e um dia a gente vai ser uma casa de veraneio lá. Da conexão que teve com o lugar. E, cara, a represa totalmente controlável. Você consegue, acho que ela na volta dela dá 1,5 nadando, se eu não me engano. E aí você tem uma pista de corrida em volta da 2,100. Em terrinha que é bom pra caramba pra treinar. E ali a região onde você pedalar, né, cara, pra treino é linda. Então eu vou te colocar em contato com o Murilo, que é o presidente lá da associação. Vai lá, galera super... Eu tô conhecendo agora o pessoal. Mas o Paulo, que é da Estímulo Fit, que é quem tá fazendo agora,
que eu tô fazendo com ele, ele conhece a galera toda também. Tem uma galera de Amparo que vai pra lá. No WhatsApp. Eu tô no grupo, mas eu fico quietinho, porque eu não conheço quase ninguém, né? Lá na lanterninha ali. Mas tem Deixa a galera toda, lá, aqui, tem uns caras fortes lá. O Dimas Mark foi pro Mundial. O Dimas. Nossa, o Dimas é parceiraço. Então, cara. O Dimas é Conheci amigaço. ele recentemente também. Ele é sensacional. O Dimas tem uma puta história no triatlo, né, cara? Sei lá quantos Iron ele fez. Eu não conversei muito com ele, mas eu sei que ele foi acho que 2 vezes pra Kona, né? Ele é fera. Fera. Eles fizeram um simulado de triatlon lá em Serra Negra e a gente tava lá. Eu tô com o Mansur, eu tava. Esse dia eu fiz. Eu não fui, mas tem uns amigos que foram. Esse aí eu tava lá, fiz com a galera. Com convite até inclusive do Murilo lá. Legal. Cara, ter te conhecido foi um prazerzaço, assim, sabe? É uma multiplicação. Energia total. E eu queria fazer a apresentação do vinho que eu trouxe pra você. Eles vão pegar, tá aí? E eu vou precisar dar outra garrafa lá também, por favor. Esse aqui é um presente pra você. Que isso. Pra você levar. Obrigado. Que é o mesmo que a gente tá tomando. Eu só tô pegando aqui pra mostrar pra galera. Top. Qual que é o nosso escolhido pra você. Dentro das nossas criações dos vinhos que a gente fez, a gente trouxe as características do triatlon, da natação, do ciclismo e da corrida, as principais características dessas provas, associando com as principais características dos vinhos que a gente criou, né? Então, seja a intensidade da uva, ou seja a intensidade do processo de fabricação desse vinho. E eu escolhi o Nice por 2 motivos para você. Dentro dessa criação que a gente fez, a gente criou uma linha que a gente chama Memoráveis, que são vinhos que estão associados com provas memoráveis. Então, Kona é uma cidade no Havaí que é disputado o Campeonato Mundial, né? E agora Nice, na França, também entrou como uma das cidades que vai ser disputado o Campeonato Mundial de Ironman. Então, primeiro que ele é um memorável, e acho que o nosso encontro se tornou memorável. Então, a primeira conexão já foi essa. A segunda escolha do Nice, ele é o único vinho que a gente tem o maior número de blends. Então, ele é um blend único de uva Taná, mas é um blend de 4 safras de Taná. 2005, 2015, 2018 e 2019. É um vinho estruturado, é um vinho forte, é um vinho de guarda, é um vinho robusto. Eu acho que por tudo que sua formação, que você estudou, que você já fez, como a gente se conheceu, eu falei, cara, eu acho que é o Nice que a gente tem que selecionar. E a primeira vez que a gente se conhece, você está em casa. E aí tem um outro motivo também de ter escolhido ele. Kona, que é o outro vinho que a gente tem na linha memorável, ela leva a data do meu nascimento. E Nice leva a data de nascimento da minha esposa. Então esse vinho aqui reúne a nossa família, que a gente está te entregando também como uma lembrança de você estar em casa, de você ter vindo aqui. E você... Então, com queijo forte, com coisas mais fortes, esse vinho aqui, cara... Risoto de gorgonzola. Vai bem, né? Vai bem. Então, esse foi o vinho que a gente escolheu aí, que você tá levando para casa. Perfeito. Fechou? Nossa, muito obrigado. Top demais. Cara, prazerzaço de conhecido, cara. Puta, cara, energia total. Top. Isso foi muito legal. Obrigado. Valeu, galera. Pessoal, todo mundo. Galera, é isso aí. Mais um episódio dessa 3ª temporada do Momento Dynami. Falei para vocês que ela tá sensacional. Ainda a gente vai ter outros convidados aí que a gente vai agregar essa experiência que essas pessoas têm, né? Compartilhar isso daí. Então fique ligado no nosso canal. Acompanhe aí.